da evangelização infantil. Por que eu falo sobre a urgência da evangelização infantil? Eu trago aqui escrito: se acreditamos que a única maneira da pessoa ser salva é através de Jesus, a omissão da pregação do evangelho faz, que seja negado a oportunidade de salvação para milhões de pessoas, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10 e 17. Então, se nós acreditamos que esta é a verdade, e nós estamos fundamentados não numa verdade relativa, mas estamos fundamentados numa verdade absoluta, nós acreditamos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, nós cremos que Jesus é o único sacrifício para o perdão dos nossos pecados e que esse sacrifício foi eterno e perfeito. Então, quando nós omitimos a pregação do evangelho, das boas novas, ao anúncio desse plano perfeito, infelizmente, nós estamos negando a oportunidade das pessoas virem ao conhecimento da verdade. E quando nós, então, falhamos no evangelismo infantil, quando nós não praticamos o evangelismo infantil, nós também estamos negando às crianças a oportunidade de vir ao conhecimento da verdade. Então, é muito importante pensarmos sobre isso. Não existe um plano de salvação para os adultos e o outro plano de salvação para as crianças. É o mesmo plano. Qual o plano? Jesus. E nós precisamos, então, anunciar para as nossas crianças esta verdade. É muito importante entendermos desta urgência da evangelização. Há um dado bem relevante em relação a isso, sobre a janela 4x14. É um movimento que defende e explica que as crianças elas estão muito abertas ao evangelho. E a faixa etária que elas se convertem é na faixa etária dos 4 aos 14 anos. E aqui eu trouxe o gráfico, então, da janela 4x14. Aqui está a janela 4x14. Então, as conversões acontecem de uma forma muito expressiva. Aqui está o gráfico. Até os 4 anos, e depois nós temos o azul, que é o número de conversões entre 4 a 14 anos, que 85% das pessoas se convertem na idade dos 4 aos 14 anos. Depois nós temos o gráfico azul mais fraquinho, dos 15 aos 30, e depois nós temos o gráfico, então, verdinho, que vai após os 30 anos. O que nós entendemos com isso? Trouxe aqui explicado, A paz do Senhor, queridos! Interrompendo rapidinho essa aula que você está assistindo agora. Essa aula que nós estamos disponibilizando para você, ela é gratuita aqui no nosso canal do YouTube. Porém, você tem acesso a ela e muitas outras aulas, conteúdos inéditos dentro da nossa plataforma lá da Academia Kids. Contamos hoje com mais de 40 cursos disponíveis para te ajudar aí com seus filhos, com as crianças do Ministério Infantil aí da sua igreja. Então, leia o QR Code que está aqui na tela em algum lugar e clique no link aqui abaixo na descrição desse vídeo para você concluir e garantir a sua vaga e já entrar hoje mesmo aqui para a família da Academia Kids. Deus abençoe. Tchau, tchau. Boa aula. Que 85% das decisões acontecem na faixa etária dos 4 aos 14 anos de idade. Então, é muito importante nós pensarmos sobre isso. A porcentagem de conversão acima dos 30 anos de idade está abaixo dos 5%. Então, olha que interessante. E aqui eu falo, com relação a isso, podemos afirmar que as crianças estão dispostas a abraçar a fé em Cristo. Imagine, então, se todas as nossas igrejas investissem na evangelização infantil. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. A janela 4x14 é uma realidade. Então nós precisamos colocar esse público-alvo como uma prioridade em todas as nossas atividades. Quando eu falo sobre ações práticas do ministério com crianças, eu estou falando que o evangelismo infantil é uma das ações práticas
né, que devem ser colocadas em práticas para alcançar, né, esta geração. Imagine, uma criança que hoje tem 10 anos, daqui 10 anos terá 20. Uma criança que hoje tem, né, 5 anos, daqui 10 anos terá 15 anos. Nós entendemos também que é na fase da infância que é determinante para a construção de todo o seu entendimento sobre essas doutrinas fundamentais. Até os 9 anos de idade, tudo que uma criança aprende, dificilmente ela esquece na fase adulta. E até os 9 anos de idade, que os conceitos sobre Deus, Jesus, eternidade, céu, inferno, são construídos. E por isso que nós não podemos, então, perder tempo. É bem interessante também falarmos que quando nós evangelizamos, nós tratamos sobre a questão do pecado e da salvação. Mas como é que a criança entende, né, sobre o pecado? Nós entendemos que é muito importante falarmos sobre, de uma linguagem muito simples, clara, e que com certeza a criança vai ter a oportunidade de ter um encontro com Cristo. Bom, esse tema ele é fundamental, ele é relevante, ele deve ser colocado em prática, porque nós entendemos que quando nós trabalhamos com crianças, nós também estamos ali para influenciar a eternidade. Para encerrar, eu trago uma frase de Charles Spurgeon. Ele diz: uma criança de 5 anos, ser ensinada adequadamente, o que isso quer dizer? Usando os recursos corretos, né, que respeitem a particularidade da criança, ela pode sim vir crer para a salvação, tanto quanto um adulto. Porque quem convence a criança do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O Espírito Santo também convence o adulto do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando ensinada de uma forma adequada, sim, a criança pode crer para a salvação. E ele diz: estou convencido de que os convertidos de nossas igrejas, que se decidiram quando criança, são melhores crentes. Julgo que são mais numerosos e genuínos do que qualquer outro grupo. São mais constantes e, ao longo da vida, os mais firmes. Olha que declaração tremenda. Ele quer dizer que quando a criança tem a oportunidade de conhecer a Cristo, entregar a sua vida para Jesus, nascer de novo, se converter, ele pode então desenvolver a sua vida cristã com mais excelência. Que possamos nos despertar e alcançar o maior número de crianças para a glória de Deus. Se você ainda não investe no evangelismo infantil, na sua congregação, no seu ministério com criança, faça, né, com que esse projeto de Deus, faça com que esse plano de Deus também seja conhecido por todas as crianças, não somente que participam da sua igreja, mas todas as crianças também da sua comunidade. As crianças, elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. As nossas crianças, elas precisam ser alcançadas pela totalidade do Evangelho. Eu defendo isso, que muitas vezes nós, como professores de criança, né, nos descuidamos de algumas áreas muito importantes. E eu digo que as crianças, sim, elas merecem ser alcançadas pela totalidade do Evangelho. Um Evangelho, né, total. As crianças, elas não devem somente aprender histórias bíblicas sobre a Arca de Noé, sobre Davi, multiplicação dos pães, sobre a abertura do Mar Vermelho, ou sobre, né, tantas outras histórias lindas, bíblicas, que nós temos na Palavra de Deus. Mas as crianças também precisam conhecer doutrinas bíblicas que farão toda a diferença no seu crescimento, né, espiritual. E uma dessas doutrinas é a doutrina do pecado, a doutrina da salvação. As crianças precisam entender a importância de reconhecer que são pecadoras. A criança precisa entender a importância do arrependimento. A criança precisa entender a importância, né, de entregar o seu coração para esse plano perfeito, que é o plano da salvação.